Aí eu cheguei e eu lembro que o segurança teve que tirar. O Manzan e o Leandro também, as meninas agarravam eles lá, né? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leléu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas: roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira: pense no seguro como um acessório para a sua bike que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua apólice. Atenção, esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br/endorfina e solicite a sua cotação. Atenção, o desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente: www.lafseguros, LAFseguros, tudo junto, .com.br/endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio é um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France, equipando a bike do francês Antonin Mague com seus revolucionários aros de duralumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles por acaso tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e mais recentemente do amador também, como as conhecidas de vocês L'Étape du Tour e o Haute Route. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg LeMond por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg LeMond 1989 Tour de France, e vocês vão ver o que esse americano fez nessa última etapa aí do Tour daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial,
que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos 4 cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open 4CD, depois vieram os Reflex e o SUP. No Race Across America de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com/Mavic Brasil, tudo junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Nessa semana uma conversa com a ex-triatleta brasiliense Aglaé Menezes. Aglaé teve uma história muito legal no triatlon, ela começou super cedo para a época, em 1987, 88, com o incentivo dos pais, que sempre tiveram um estilo de vida muito ativo. Ela já nadava, ela teve contato com a corrida, só faltava ela iniciar a pedalar, e ela começou aos 12 anos de idade a praticar triatlon. Ela foi 11 vezes campeã brasiliense e era uma época que eu competi muito em Brasília, como eu já falei algumas vezes aqui, a gente vai falar também no episódio de hoje. Brasília ferveu do ponto de vista do triatlon nessa época, foi a época que surgiram Leandro Macedo, que já esteve por aqui, o próprio Alexandre Manzan, que também já passou por aqui. A Aglaé era a versão feminina desses dois talentos de Brasília e surgiu aí nessa onda. Claro que ela era muito novinha na época, mas acabou, como eu disse, sendo 11 vezes campeã brasiliense de triatlo e tricampeã sul-americana júnior. Então, uma conversa muito legal com ela. A gente conversou sobre toda essa evolução do triatlon, sobre como é que foi para ela ter vivenciado desde pequenininha, desde garotinha, todos esses títulos. E era curioso porque eu me lembro muito bem da Aglaé. A Aglaé hoje, a nossa diferença de idade não é tão grande, mas na época, né, eu tinha 18 para 20 anos, a Aglaé era uma menininha com 12, 13 anos. Eu lembro dela muito pequenininha, me impressionava ver ela competindo nas mesmas provas. E claro, sempre correndo muito bem, sempre tendo uma performance muito bacana e muito menininha, sempre acompanhada do pai, da mãe. Foi uma conversa muito legal, fazia anos que eu não reencontrava, não conversava com a Aglaé, e vocês vão perceber isso aqui nessa conversa muito bacana com essa moça simpática que hoje se dedica aí à natação de águas abertas, é professora, tem uma ligação muito forte com a natureza, ela faz uns posts aí no Instagram, vocês vão acompanhar seguindo o link no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com. Vocês vão ver que ela tem uma ligação muito forte com a natureza. Ela privilegia, ao lado do marido dela, que é faixa preta de jiu-jitsu e de karatê, um estilo de vida bem bacana, bem próximo à natureza, embora ela não participe mais de triatlons hoje em dia. Então é isso. Aproveitem essa conversa e não se esqueçam, se você gostou desse episódio, se você gosta do Endorfina, vai lá no iTunes Store e assina o podcast, dá uma quantidade de estrelinhas lá de 1 a 5, faz um release, faz uma avaliação, deixa lá seu depoimento. Entra no site do endorfinabr.com, veja os links do episódio dessa conversa de hoje, de todos os outros episódios, você também consegue ouvir no site endorfinabr.com e no Spotify, como sempre eu digo, e vários outros agregadores de podcast, tá bom? Muito obrigado para vocês, um grande abraço, boa semana e até a semana que vem. A Aglaé Menezes hoje tem 43 anos e adora estar próxima à natureza e a nadar, principalmente em competições de águas abertas. Começou a correr muito cedo, aos 8 anos, e somente aos 11 foi apresentada a natação. Faltava então apenas a bicicleta para que no ano seguinte ela estreasse no triatlon. E deu tudo tão certo que a Aglaé foi 11 vezes campeã brasiliense e tricampeã sul-americana júnior de triatlon. Eu me lembro muito bem do sorriso daquela jovem garotinha competindo as provas em Brasília, numa época em que o triatlon fervilhava na nossa capital.
atraindo sempre os melhores atletas do Brasil. Mesma época em que outras tantas feras brotavam das águas do Lago Paranoá. Com vocês, a jovem e bela professora Aglaé Nascimento Menezes. Oi, Aglaé, como vai? Oi, Michel, tô ótima. É um prazer estar conversando com você sobre minha história, né? Sobre a história do triatlon. Isso aí. Aglaé, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, você me escreveu na nossa troca de e-mails e tal, que você tá se encontrando agora depois de casada, né? Você disse que está casada há 3 anos, que você está se encontrando como não uma dona de casa, né? No sentido careta, mas assim, você está curtindo essa coisa de ficar em casa, cuidar da casa e tal. Conta um pouquinho desse lado da Aglaé recatada e do lar. É muito curioso e até surpreendente para muitas pessoas, porque meu pai me deu uma criação assim muito libertadora. Meu pai era muito rigoroso com relação a namoro, com relação a saídas, muito rigoroso. E deu uma educação para a gente, escola e esporte, né? E sempre junto com a família. Mas eu não tive uma educação machista, não. Né? Meu avô não era machista, nem meu pai, meu irmão não é. E assim, eu sempre fui muito livre, né? Eu pegava minha bicicleta e saía pelo mundo competindo, praticando esporte. Então tem sido uma coisa muito surpreendente. Eu acho até que por uma certa necessidade, na casa da minha mãe, eu tinha aquela minha comidinha natural e eu casei, vim morar um pouquinho distante da minha mãe, em Brasília também, na mesma cidade, mas é distante. Então, na rotina de dirigir, ir para o trabalho, pegar trânsito, e Brasília já não é mais aquela cidade pequenininha que quando você veio aqui na época do triatlo, né? Eu queria continuar me alimentando bem, né? E tendo uma qualidade de vida muito boa, só que aí dependia basicamente de mim e do meu marido. Então, comecei a me virar. Só que por uma necessidade eu encontrei um prazer muito grande. Então, assim, eu gosto das minhas coisas organizadas, eu gosto de tudo muito arrumado. Então, a disciplina do esporte, eu sou muito disciplinada. Né? Então, eu trouxe para isso, para a minha rotina do dia a dia também. Coitado do meu marido no início, né? Coitado dele, tanta disciplina. Mas a gente conseguiu se adequar e eu estou amando, realmente amando ter essa rotina da casa. Que legal. Faz parte, é óbvio, né? Enfim, quem dera se a gente pudesse ter o apoio dos pais na nossa casa para organizar e tal a vida toda. A vida toda. E quando a gente descobre nisso enfim, uma coisa legal e leva isso numa boa, fica mais bacana ainda a sorte também do teu marido. Apesar de que no comecinho a gente sabe que, né, a vida de casado não é A tão adaptação não simples. é fácil não, Exatamente, né? exatamente. Bom, vamos falar do que mais interessa aqui. Você começou a correr, você também estava me contando, muito cedo, né? Acho que foi basicamente o teu primeiro esporte. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Aos 8 anos de idade, que é uma coisa hoje em dia já não é tão comum, né? Antigamente, posso dizer antigamente, Aglaé? Pode falar antigamente, Eu tranquilo. sou só 5 anos mais velho do que você. Aliás, Antigamente. naquela época, né, como eu disse aqui na introdução, assim, nossa, para mim você era uma garotinha. E nossa diferença de idade não é tão grande, mas quando eu tinha 20 e você tinha 15, realmente parece uma diferença muito maior e você era É, muito nova, né? aham. Enfim. Mas vamos lá. Naquela época era mais difícil de se encontrar ainda você pegar um garoto, uma garota de 8 anos de idade que comece a gostar de correr. Conta como é que foi a tua infância até você ter o contato com a corrida e como é que surgiu essa história de correr, uma garotinha correr com 8 anos de idade. Bem, como eu te falei, a influência do meu pai na minha vida, né, foi muito grande, porque meu pai participava de tudo, né? Então, basicamente, eu e meu irmão estavam sempre juntos. Nós somos 4 filhos, né? 3 mulheres e meu irmão, o único homem. Mas eu cresci mais junto do meu irmão, justamente pela minha aptidão para o esporte. Então, minhas brincadeiras eram de suar, eram brincadeiras de fazer esporte. Eu gostava de competir na rua com os meninos. Minha bicicleta tinha cestinha e a dos meninos era bicicross, enfim, né? Mas eu gostava de competir, então tirava cestinha,
pegava parafuso e diminuía a assim, o peso das bicicletas para brincar de competir. Então, essa coisa das nossas brincadeiras estarem sempre envolvidas com esporte, meu pai levava a gente para parque, leva final de semana, né? Para fazer atividade física. Então, a minha história com o esporte é muito simples. Na minha escola, eu fazia a educação física, já tinha educação física, e uma professora, eu lembro até hoje o nome dela, Anete, ela promovia umas corridas no pátio da escola, e algumas vezes no mês ela levava a gente para fora da escola para correr ao redor desses. E aí eu ganhava das meninas, e chegava em casa contando, e ganhei das meninas, ganhei de todo mundo. Aí meu pai não levava muito a sério. Mas aí no dia que eu cheguei dizendo que ganhei de toda a escola, inclusive dos meninos, aí ele começou a levar um pouquinho mais a sério, né? E me inscreveu numa corrida que teve próximo lá de casa, promovida por uma escola, o INEI, e essa corrida foi de 3 ou 4 quilômetros. Como eu tinha 8 anos, eu fiquei em segundo lugar na categoria até 19 anos. E a Caramba, partir com daí, 8? com oito anos, eu tenho fotos que comprovam isso, né? E era bem pequenininha, era bem magrinha, e então já foi aquele choque, né? E aí então eu me apaixonei pela corrida e comecei a treinar, né? Comecei a treinar, meu pai começou a estudar, pesquisar, né? Sobre corrida, sobre alimentação, sempre muito interessado, né? Era muito interessado pela macrobiótica. Então, sempre eu tive uma educação diferenciada. E saía para correr, não tinha ainda roupa de corrida, eu saía para correr de saia, com a roupa que eu tivesse. Eu ia correr ao redor da quadra lá de casa, né, no condomínio de casas. E eu lembro que tinha um percurso que meu avô marcou no carro, e tinha aproximadamente 3 quilômetros. E a gente ia averiguando o tempo que eu estava fazendo, que eu conseguia fazer, né? E eu acho que umas 2 vezes na semana eu corria ali, né? E foi dessa forma. A minha ideia era ser uma grande corredora. Eu queria ser campeã da São Silvestre, eu queria fazer cross country, esse tipo de coisa, né? E não tinha, de fato, não tinha criança competindo. Não tinha criança competindo na minha época, né? Tanto que eu participei dessa pesquisa para poder dar as informações melhor para a nossa entrevista. Eu fui atrás de pesquisar a minha história e eu vi que em 83 eu fiz uma corrida que chama Corrida de Reis. Até hoje existe essa corrida aqui em Brasília, uma corrida muito tradicional. Em 83 eu fui 20ª colocada. Aos 8 anos eu fui 20ª colocada geral. Então Meu tem uma Deus, foto que interessante, legal. né, dessa Hoje em corrida. dia é até proibido isso, né? Não, né? Para você participar de Não uma tem as coisas corrida, infantis, agora tem um monte de coisa para criança mesmo, né, é. direcionado para crianças. Aí no ano seguinte teve a corrida de Reis Mirim, eu fui segunda colocada, e em 85 e 86 aí eu peguei o bicampeonato, né, e Caramba, que segui correndo, legal. e segui correndo. Ô, Aglaia, você falou que o teu pai, enfim, você contou essa história aí bacana aí desse apoio do teu pai, e você falou que teu pai era ligado em alimentação macrobiótica. O teu pai fazia o quê? O teu pai, ele sempre foi um cara esportista e tal. Por que o teu pai tinha essa preocupação que também, hoje em dia é um pouco mais comum, mas em 1980, 1985 não era tão fácil você achar pais que tinham essa noção com relação a uma boa alimentação, a boas práticas, enfim, que trouxessem qualidade de vida, né? Era um outro mundo, né? É, não só tinham pouca noção de alimentação, enfim, como existia um preconceito muito grande com relação a meninas fazerem esporte, sobretudo a natação. Porque até pelos padrões de beleza da época, né, ficar com os braços fortes, com as costas largas, então não era uma coisa comum, né, de ter uma menina e criança competindo e praticando esporte competitivamente, treinando, né. Então meu pai ele fez medicina, estava já finalizando, largou tudo para fazer direito. Então meu pai era servidor público da carreira de direito aqui em Brasília, mas sempre foi muito interessado por esporte, apaixonado, entusiasta mesmo por todos os esportes. Ele mineiro, criado no Rio, e ele praticava corrida, judô, natação,
E eu acho que ele mesmo dizia, né, que como um atleta frustrado, porque meu pai tinha uma condição física também muito boa, mas sempre tinha algo que acontecia na hora que ele ia conseguir um bom resultado. Então eu acho que ele, como um atleta frustrado, que ele mesmo dizia que foi, ele dizia: se meus filhos tiverem essa aptidão, eu vou dar todo o apoio necessário. E Claro. assim ele fez, né? Mas meu pai era muito estudioso. Ele muitas vezes ia para o Rio de Janeiro para trazer arroz integral, farinhas que em Brasília não tinha para fabricar nossa própria granola, para, Que sabe? legal. Então, esse tipo de coisa, exatamente. Puxa E vida. assim, e quando eu entrei eu descobri a natação, eu entrei numa equipe, eu era muito ruim de natação, mas eu entrei numa equipe de nadadores que era a melhor equipe de nadadora da época aqui em Brasília, tinham campeões sul-americanos, né, de natação. E eu lembro que o treinador dava orientação sobre alimentação lá, e eles bebiam muita água misturada com mel, né? Comiam muito macarrão, muita pizza. E meu pai já naquela época fazia uma sopa pra gente com batata doce, com grão de bico, com sementes, cereais, sabe? Então realmente era muito à frente do tempo e foi muito mal compreendido na época pelas pessoas que tinham contato, que achavam que meu pai era doido, né? Claro. Então meu pai era muito à frente do tempo, Que né? história legal, que Muito bacana, cara. interessante. Você, olhando hoje, né, para trás nessa época, você acha que isso te deu. Não o estímulo, porque o estímulo que teu pai te deu, com certeza foi um diferencial que você tinha. Que você teve, né, no começo aí dessa tua vida esportiva, que culminou com esse sucesso todo que você teve no triatlon, a gente vai falar isso já já. Mas você acha que essa tensão especial do teu pai, essa preocupação com uma alimentação legal, te ajudou? Você consegue enxergar isso desde aquela época? Porque também tem outra questão, né? Além de não ser muito comum, aos 8, 9, 10 anos de idade, é natural a criança querer comer só porcaria, porque, enfim, né? Mesmo que ela coma comida, vamos dizer, comida normal, comida de panela, a criança vai sempre adorar comer doce e tal. Você acha que já nessa idade bem novinha, você acha que essa alimentação te ajudou no teu desempenho e provavelmente você manteve isso, né, ao longo da tua vida? Olha, eu acho que ajudou. Ajudou porque, primeiro, que eu aprendi muita coisa. Até hoje, eu acho que, claro, que poderia ter sido considerado um exagero. Por exemplo, né, meu irmão, mais novo do que eu, acabou entrando nessa rotina. E eu acho que para ele foi muito mais difícil do que para mim. Então, ele tinha vontade de comer mais doce, porque era criança mesmo. Eu me considero diferenciada também nesse aspecto, porque muitas das coisas que meu pai fazia, por exemplo, como eu era ruim de natação e queria ser boa de natação, eu falava: pai, eu quero ir nos dois treinos, eu quero ir no treino das 15 horas e já ficar para os das 17. E meu pai embarcava. E meu pai dava o apoio. Isso que a moleca quer, que ele me chamava de moleca. Isso que essa moleca quer, vamos fazer. Então eu acho que para mim a disciplina e essa coisa toda sempre foi muito fácil, tanto que até hoje eu não sou nenhuma profissional e eu amo pensar na rotina que eu vou fazer, o que eu vou comer amanhã, como que eu vou organizar a roupa porque eu tenho que sair de manhã bem cedo. Então eu amo isso, eu amo essa rotina de me cuidar, de conseguir realizar tudo que eu me proponho. Não é nem um pouco desgastante. Então eu talvez para uma outra criança isso fosse extremamente traumático, mas não para mim. Então foi muito benéfico, sabe? Foi muito bom. Meu pai, ele me permitia realizar meus sonhos. Então, eu, com 8 anos, 12 anos, poder determinar o meu destino, eu acho que foi uma educação muito libertadora. E que não é fácil, né? Você não tem filhos, mas os ouvintes que têm filhos que estão aqui conosco podem confirmar isso, não é fácil. E ao mesmo tempo, o teu pai se realizava em você, né? Porque quem é o pai atleta que não quer ver o filho desde pequenininho fazendo esporte, independente do esporte que seja, e você correspondia
pelo que você está dizendo, até melhor do que ele podia esperar. Então, isso com certeza foi uma coisa muito bacana para ele. Agora, de onde você acha É. que vem desde tão cedinho, essa disciplina? O teu pai, você disse que ele era, de certo ponto, rigoroso. Não sei se foi essa palavra que você usou. Meu pai era muito Mas você acha que rigoroso. isso foi da educação que ele deu a vocês? Os teus irmãos também reagiram dessa mesma maneira, né? E você tem mais 3 irmãos e você pode comparar isso? Ou foi Uhum. alguma coisa que você, por ser você, absorveu, claro, essa disciplina e esse estímulo do seu pai, essa educação do seu pai, e conseguiu, enfim, incorporar isso e Aham. viver isso até hoje? Olha, eu acho que foi eu mesma, porque a minha irmã mais velha, ela não suportou muito isso, né? E assim, não caminhou para o lado do esporte competitivo, né? Então, mas Mas na ela é época houve uma disciplinada também? ruptura. Ela é focada como você ou não? Também é. Ah, Ela legal. também é, sabe? E ela também pratica o esporte. Ninguém criou aversão nenhuma ao esporte, nada disso. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, eu fui a que administrou. Não é nem administrar, eu gostava e assimilei muito bem isso, sabe? Que bom, sorte sua, né? Porque isso aí te deu uma É, base e você já sabe hoje, né, depois de tanto tempo, a importância disso, né? Na época você estava vivendo isso e sem saber que isso poderia te trazer, enfim, tantos benefícios na vida é. como você já sabe hoje. Você era boa também nos estudos ou por conta de tanta atividade física e tal, os estudos ficaram em segundo plano? Olha, eu sempre fui muito assim, raçuda. Então, eu não queria repetir de ano, mas se eu tivesse que escolher entre estudar e pedalar e correr, eu escolhia e escolhi várias vezes fazer esporte, sabe? Então, mas assim, teve um equilíbrio também muito grande. Meu pai e minha mãe. Minha mãe também apoiava, minha mãe fazia as coisas da casa, todo mundo entrou nessa onda de se alimentar bem, em função desse esporte nosso, meu e do meu irmão, né? E minha mãe dava todo o apoio, mas ela sempre alertava. Então, ela sempre alertava que ela queria que as filhas não dependessem de ninguém, né? Porque minha mãe casou e era dona de casa, só dona de casa, né? Que ela dizia só dona de casa, mas que foi primordial também para a nossa educação, Claro. o meu pai e minha mãe estarem caminhando juntos no objetivo da família, né? Mas ela pisava no pé, né? Pegava no pé para que a gente estudasse. Porque eu acho que houve uma época em que eu queria deixar um pouquinho os estudos para treinar mais, e aí teve a influência da minha mãe aí, Então né? foi um equilíbrio Foi, legal, né? Um puxando foi um mais para um equilíbrio lado, o legal. outro puxando mais para o outro, e você acabou ficando no caminho do meio, que é o certo, né? Isso, Sem dúvida nenhuma. exatamente. É, Legal. Bom, e aí você começou a nadar, você disse que não nadava muito, né? Não sabia nadar direito. é, E aí, da onde que surge essa vontade, né? Parece que foi logo no ano seguinte, né? Ou 1 ou 2 anos depois, que você soube do triatlon e você resolveu partir para o triatlon. Conta como é que foi esse ingresso, esse conhecimento, né? A tomada de conhecimento desse novo esporte, e a tua estreia em 87. Meu Deus do céu, com 12 anos. em 87. Em 86, meu irmão ele fazia natação numa academia perto de casa e o professor dele era o Rivaldo Martins. Opa, o Rivaldo grande Rivaldo. Martins, poxa, campeão aí, né, pra caramba, e era o melhor triatleta da época aqui em Brasília. E meu pai e meu irmão eram fãs dele, né? E ele mencionou de um triatlo que aconteceria no parque da cidade, tipo um laguinho bem pequenininho. Quem fez primeiro, na verdade, foi o meu irmão, mais jovem que eu. Ele fez esse triatlo com uma bicicletinha que ele tinha lá, qualquer, e chegou contando maravilhas, que era muito legal, que era muito mais legal que a corrida, que natação e tudo mais. Quando, na hora que foi acontecer o próximo triatlon, né? Meu pai comprou uma bicicleta para mim, eu falei que queria fazer, e eu fiz. E eu fiz esse triatlon, então, em 87.
e me apaixonei. Esse triatlon foi no grupamento de busca e salvamento dos bombeiros, já foi no lago, não foi mais no laguinho do parque, né? Foi no Lago Paranoá. E eu não, meu pai ficou preocupado, deu me assustar, minha natação não era muito boa ainda, né? Mas eu fiz e me apaixonei pelo triatlo. Aí a corrida passou a virar segundo plano. E como é que entrou a bicicleta, né? Você disse que tinha uma bicicleta de cestinha, que já pedalava. Você É. foi competir o triatlon, que eu imagino que seja um curto, né? Meu O pai comprou short. uma bicicleta, foi um short triatlo. Meu pai comprou uma bicicleta. Ele comprou porque Ah, não claro. era assim, era um tempo bem espaçado que tinha um triatlo, depois tinha outro, né? Uhum. Então deu tempo dele comprar essa bicicleta e eu me preparar com essa bicicleta. O banco, o selim ficou totalmente baixo no canote, né? Que era uma bicicleta grande. E tenho foto aqui, eu montando na bicicleta, assim, com ela encostada na. Muito, muito grande. E Depois eu você fiz passa essas fotos eu todas, vou, né? essas eu fiz uma seleção aqui, vou te passar, Tá. né? E aí me apaixonei pelo triatlo. Mas a natação eu fazia nessa equipe aí. A minha ideia era fazer a natação para ganhar condicionamento, isso antes de fazer essa prova, né, de triatlo, para ser uma grande corredora. Então eu não estava nem aí que eu chegava numa equipe que só tinha top da natação e ficava levando volta na piscina, atrapalhando o treino. Eu não estava nem aí. Porque o que eu queria era ganhar condicionamento para ser uma grande corredora. Então ainda estava na cabeça ser uma grande corredora, Legal. Aglaé, sabe? você nadava com pessoas mais velhas do que você ou você estava É, tipo numa escolinha, sei lá? Porque não, com. eram pessoas mais velhas, era uma equipe de treinamento mesmo. Ali tinham campeões sul-americanos, mas tinham meninos mais jovens. Então, como tinha o treino das 15 horas e o treino das 17, era uma equipe que aí sim já tinham jovens da minha idade, mas eram especificamente nadadores. Entendeu? Era uma Entendi. equipe E de você ainda nadadores. continuava com o teu sonho de São Silvestre. Isso, São Silvestre. Eu queria ser corredora. Cara, mas que legal isso, né? Eu acho que é raro, assim. Eu não conheço ninguém que nessa idade já decidiu ser corredor, até porque É, a corrida, né, é um esporte super legal. Eu adoro e todo mundo que nos ouve aqui, eu acredito que também curtam uhum, de uma maneira ou de outra. Mas assim, a corrida tem uma coisa que é desfavorável, né? A corrida você sua, você cansa, você fica é, muito ofegante, enfim. Por isso que a é. bike é uma coisa legal, porque você ainda consegue, né, dar uma pedalada e você desliza e tal. A corrida Isso. não, a corrida, enfim, é um esporte sofrido, né? É. E Sobretudo, Michel, tem uma coisa muito interessante também, que hoje a corrida, ela elitizou. Hoje a corrida, sem ela dúvida. tá, né? Mas antes não. Antes era um esporte da periferia. E eu sou, inclusive, uma das fundadoras do Corredores de Rua de Ceilândia. E a gente ia atrás das corridas fora do centro de Brasília. Meu pai e meu avô me levavam para correr, né, fora circuito da Ceilândia, de onde tivesse, Que né? legal. E isso foi muito legal, né? E então, sim, foi uma história muito interessante essa da corrida, né? Claro, E me deu uma certa base também, né? sem dúvida. Você terminou o primeiro triatlon, adorou, não teve problema na natação, né? Eu suponho, enfim, deve ter sido uma aventura nadar Aham, 750 metros num lago. é. O teu pai chegou a ter a ideia de vamos treinar lá um final de semana antes lá no lago para ver como é que é? Ou você chegou no lago no dia da competição e simplesmente foi lá e largou? Não, meu pai não teve a ideia de me levar no lago antes, não. Eu entrei lá e aí, mas eu já tinha conversado, ele mesmo já tinha conversado, não me lembro com quem, e nos alertou para não ficar preocupado, porque o lago era turvo, a água era turva. Então, para a gente não ficar nervoso, que não ia dar para ver o chão, não ia dar. Então, eu já fui meio que preparada que ia ser um negócio diferente. E aí eu fui simplesmente. Eu lembro aqui, ó, eu fiz 1h40. Eu fiz 1h40 no short triatlo. Legal. Aí, 3 meses depois, no mesmo ano, teve a mesma prova no mesmo local. E eu fiz 1h23. Uau, é. Eu achei que foi incrível Claro. essa. E eu vi esses dias. Graças a você, meu marido pega no meu pé para eu ver minha história. E graças ao
endorfina, eu tô resgatando um pouquinho dessa minha história. Que bom, isso aí. Esse é o objetivo, meu objetivo principal aqui, a É, gente resgatar as histórias e as memórias, né? Porque eu já percebi aqui que muitos dos meus convidados, nessa troca de e-mails e nas dúvidas que eu tenho, na preparação que eu faço aí para as entrevistas, muitos acabam realmente, e durante as próprias entrevistas, muitos acabam buscando lá no fundo do baú, de fato, algumas informações e trazem coisas que já tinham esquecido. Que bom. Bom, aí você adorou, teu pai, claro, né, teu fã número um. E aí você resolveu começar no triatlon, assim, tipo, eu vou começar a fazer prova uma atrás da outra, e você corria em paralelo, ou você migrou de fato para o triatlon? Como é que foi também essa passagem de uma aspirante a corredora, né, uma corredora mirim, querendo se tornar uma corredora famosa, para triatleta campeã, mega campeã e júnior? é. Eu acho que é a coisa de virar, de ser triatleta começou no ano seguinte, porque até então eu estava gostando, era divertido, era interessante, mas eu ainda queria ser corredora. Então tudo que eu estava fazendo era para ganhar condição para ser uma grande corredora. Né? Até porque também, como eu era um pouquinho hostilizada na natação. Porque como eu acabei ganhando uma certa fama, porque era uma coisa inusitada, né? Então comecei a aparecer no jornal, porque aquela criança competindo com adulto, eu e meu irmão, né? Duas crianças, mas sobretudo eu que tinha um destaque no meio das mulheres adultas. Eu cheguei no mesmo ano, só tinha uma mulher que ganhava de mim, então eu era a segunda do geral, né? Com essa idade aí. Eu já era a segunda da elite, digamos, hoje, né? Seria categoria elite. É. Então eu comecei a aparecer no jornal e tal, e o pessoal da natação acho que não entendia, né? Como que essa pangaré aqui, né? Mas era uma outra perspectiva, era outro esporte, né? Enfim, Michel, eu sei que eu era a pior nadadora dos 1.500 metros livre de Brasília nesse ano. E naquela época não podia sair da piscina. A primeira colocada tinha que esperar, por uma delicadeza, esperar todas chegarem para todas saírem da piscina. E eu me lembro que a campeã dos 1.500 me esperou 7 minutos na primeira prova que eu fiz. Ela me esperou 7 minutos. Eu sei que anos depois eu era a pior nadadora, eu me tornei a melhor nadadora de longa distância de Brasília em determinado ano, Que né? E legal. assim, durante muitos anos eu fui imbatível nas provas de águas abertas em Brasília, né? Eu sempre fui a primeira a sair da água no triatlon aqui. Então, por isso, por essa vontade Então, da pior, né? Então, quer dizer, aí sim, comecei a melhorar a minha natação, o amor pelo triatlon foi crescendo um pouco mais, né? Aí, no ano seguinte, eu não queria mais ser campeã de corrida, né? Eu queria ser triatleta. É, esse sucesso, vamos dizer, repentino e inesperado também acaba ah, fazendo a cabeça, não subindo a cabeça, mas assim, você acaba tendo, claro, você vai gostando, né, daquela sensação e É, tal, você percebe que você é boa nesse novo esporte, você, uhum. enfim, acabou optando mais pelo triatlon. E quando é que foi, como é que foi, você deve se recordar que você foi a campeã brasiliense pela primeira vez das 11, né? Você Aham. foi rende campeã. 11 vezes campeã é ende 11 campeã. Tive que vezes. fazer uma pesquisa aqui porque eu Eu tinha também não esquecido sabia que desse era isso. ende campeã. Enfim, como é que foi? Conta aí como é que isso foi acontecendo, né? E eu disse isso no começo, já falei aqui outras vezes com o próprio Leandro, com o próprio Manzan. A gente teve, vocês, né, tiveram, a gente também que era triatleta e tal, teve, né, nesse comecinho, finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, uma época de ouro em Brasília, né? Tinha triatlon, sei lá, acho que praticamente todo mês ou 2 vezes por mês. Eu lembro que É, muitos eram no sábado à tarde, o que era uma maravilha, porque a gente podia sair no sábado à noite, não precisava acordar cedo né? no domingo, que era uma coisa muito legal, uma coisa que eu acho que não existe mais em muitos lugares, triatlons à tarde. Enfim, conta como é que foi esse comecinho aí também dessa trajetória vitoriosa até você ser campeã brasiliense pela primeira vez. Então, mas aí eu fiz essa primeira prova aos 12 anos
E aí, nesse mesmo ano, eu fiz as próximas que aconteceram, no mesmo ano ainda. No final do ano, ainda com 12 anos, eu fiz o meu primeiro triatlo olímpico, foi em novembro. Do mesmo ano que eu comecei, eu fiz o meu primeiro triatlo olímpico, né, em novembro. E no ano seguinte, aos 13 anos, eu já fui campeã brasiliense. Fui campeã brasiliense geral, né, feminino. Que E legal. foram 7 anos seguidas. Eu fui campeã brasiliense por 7 anos seguidos. Depois eu comecei a competir, eu ia para Santos fazer o Troféu Brasil, eu ia fazer outras provas fora e não dava para fazer todas as provas do circuito. Ganhava, fiquei invicta ainda por muitos anos, mas não dava para ser campeã porque tinha pontuação. Claro. Né? E aí, outros anos que eu conseguia encaixar no calendário, então 7, 8, 9, 10, 11, mais 4 anos eu ainda consegui ser campeã brasiliense. Né? Então foram 7 anos seguidos e mais 4 anos que foram assim, esse ano não deu, no outro eu fui, mas eu sempre gostei de competir na minha cidade. Você continuou estudando, né? Talvez conseguindo conciliar algumas viagens com os estudos, Consegui. quando havia necessidade de viajar. Uhum. É, e o que te motivava, assim? Eu também olhando para trás hoje, o que você viu no triatlon que você curtia e te afastou, enfim, dos teus sonhos de corredora e da própria natação? A essa altura você já era uma nadadora boa. O que você viu no esporte? Tirando, claro, você tá vencendo e tal, que é muito legal. Mas assim, o que você curtia no triatlon? Olha, pensando assim hoje, como era uma coisa muito nova, era muito inovadora, era muito diferente, e eu sempre gostei de bons desafios. Eu sempre e nunca tive medo de bons desafios, né? E assim, eu me sentia aventureira. Eu acho que eu me sentia aventureira, porque eu saía de bicicleta numa época que quem que ficava andando de bicicleta a não ser os piscineiros, né? Assim, era É a verdade, pura né? Eram poucos verdade, é a pura ciclistas aqui em verdade. Isso, Brasília, isso né? aí. E então eu achava o máximo. Era eu e meu irmão, a gente se jogava nessa cidade e não tínhamos step, saíamos por aí de bicicleta, não tinha celular para pedir ajuda. Então a ideia, assim, ó, na verdade, a gente se sentia muito livre, muito aventureiro, né? E esse contato com a natureza, que é claro que eu fui perceber que eu amava isso depois. Na época eu não percebia, mas a primeira coisa que eu fazia ao acordar era olhar para a janela, ver o clima, ver como estava o vento, como estava o sol, para saber que roupa que eu ia vestir. Então esse contato que está com o vento, né, batendo no rosto, saindo pela a Brasília não tinha tantas construções, então a gente pegava muita estrada, né? Então, acho que era a sensação de estar sendo aventureiro, eu acho que É, era isso. eu também já ouvi isso de algumas pessoas que estiveram por aqui, e eu tenho essa impressão também, né, depois de muitos anos e olhando para trás. O triatlon não deixa de ser uma aventura hoje, mas com toda essa informação, com o próprio crescimento do triatlon e tal, é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais comum. E você dá um Google, em meia hora você consegue descobrir muita coisa sobre o triatlon na É, internet e tal, e nas redes sociais. Naquela época, e ainda mais nesse comecinho aí do triatlon em Brasília e tal, enfim, 1988, 90, 90 e poucos, a gente realmente, eu tinha essa sensação de que a gente estava, sei lá, tipo, desbravando, era realmente uma aventura. Participar de um é. triatlon era uma aventura, o fato de você conseguir sobreviver, entre aspas, a natação, a bike e a corrida. E, enfim, eu acho que você está. Acho que você está correto, eu concordo com você. Você treinava sozinha, ou teu pai ia. Você era daquelas que tinha o pai que ia, sei lá, de bicicleta do lado na hora da corrida e de moto do lado na hora. Como é que você treinava? Você só treinava com o seu irmão? Quem eram seus companheiros e companheiras de treino, principalmente na corrida e no ciclismo? Uhum. A gente sempre gostou de ter treinador, né? Então, pelo fato de ter vindo da corrida, a gente conhecia muitas pessoas da corrida especificamente. Então, eu continuei durante um bom tempo tendo um treinador, quer dizer, a gente começou a fazer uma equipe multidisciplinar naquela época, inconscientemente, né?
Então eu treinava com o pessoal do CIEF, que hoje ainda existe, é um centro que tem uma pista de atletismo, e eu treinava com o pessoal lá, a Teia, o Feijão, o Vitelli, são pessoas das antigas, mas feríssimos do atletismo. Então eu treinava atletismo, eles tinham todo um cuidado com a minha técnica, preocupados com a minha idade, conversavam muito com meu pai, com medo que meu pai forçasse demais, mal sabiam que era ele que eu que ficava em casa falando, eu quero ir para mais treino. Mas enfim, todo mundo tinha muito receio, né, dessa forçação de barra que eles acreditavam que meu pai tinha. De fato, meu pai era, como eu já falei várias vezes, ele estava em cima mesmo, né? Mas então eu tinha isso. E eu estava nessa equipe de natação. Depois eu fui apadrinhada pelo Antônio Bastos Júnior, que era o treinador da equipe mais jovem dessa equipe aí, né? Ele começou a fazer treinos bem específicos para mim, com assim, um treino bem assim, com todo carinho, fazendo aquele treino para mim, eu fui melhorando demais minha natação. E o ciclismo, que meu pai, a gente ia buscando recursos para treinar, conversava daqui, conversava dali. Meu pai ia assistir competições de ciclismo para pedir orientação para ciclistas, então ele ia direto na fonte, né? E não tinha também treinador. Depois surgiu eu lembro do Roberto Lander, que foi treinador do Leandro Do Macedo, Leandro, ele é. também dava algumas dicas para gente, né? Mas foi tudo muito assim, né? E depois é o triatlon foi crescendo, aí tinha os treinadores de triatlon, mas a gente ia correndo atrás por nós mesmos. Entendi. E mas quem te acompanhava no treino como companheiro de treino na bike e na corrida? Você treinava com outras garotas? Era com os meninos? Era com o Lobão, o Pé de Aham. Chumbo, o Manzan, enfim. Não, eu sempre fui muito individual. Eu treinava sozinha mesmo, e depois meu pai começou a pagar um ciclista aqui em Brasília, que é uma pessoa assim, conhecidíssima aqui, que é o Zé do Pedal. Claro, E todo mundo ele fazia uns conhece. treinos para mim, mas uns treinos mais de ritmo, né? Então ele ia na frente e eu ia sobrevivendo na roda dele, o que foi maravilhoso, porque eu ganhei uma condição muito boa. E a técnica do ciclismo, que eu tinha aula, às vezes meu pai pedia para algum ciclista e pagava esse ciclista para me treinar, e eu aprendia técnica de ciclismo. Então eu comecei de um jeito muito bom, porque até hoje eu vejo muitos triatletas até hoje que começam o triatlon, estão fazendo até Ironman na tora, né? E você vê filmagem ou vê a pessoa pedalando completamente cambiando errado, ou nem sabe mexer no câmbio, e eu aprendi isso diretamente com os ciclistas, né? Com alguns ciclistas, e eu não tinha uma equipe, eu não tinha companheiros de treinamento, não. Eu treinava bastante sozinha mesmo. Caramba, uma coisa mais difícil ainda, né? Porque É. você foi, enfim, tanto tempo invicta e uma excelente triatleta e você Uhum. conseguiu tirar isso de você, É. vai, com a ajuda dos teus técnicos, mas Uhum. treinando sozinha. Eu gostava, sinceramente eu gostava muito. Você é uma pessoa que tem muitas manias, Aglaé? Olha, não sei, acho que tenho, né? Devo ter. Devo Não, eu ter, pergunto isso, eu pergunto isso nada que porque me você gere. parece tão focada, tão Uhum. determinada, né? Determinada você já falou algumas vezes, disciplinada É, você já falou algumas vezes que você é, era, que você é. Mas bacana, sabe, conhecer esse outro lado aí você vê, né, que uma pessoa não se torna campeã por acaso. Né, assim, é uma conjuntura de fatores e que tem que ter dedicação, tem que ter motivação, tem que ter talento. Mas se você não tiver o principal, que é esse drive interno aí de tá conseguindo suportar ainda mais você que treinou e competiu, entre aspas, né, profissionalmente durante tantos uhum, anos, a gente não aguenta e a gente vê muito isso no triatlo, né? Uma pessoa que é, começa com tudo e daqui a é, 2, 3, 4, 5 anos a pessoa cansou, se ela não se quebrou, né, porque não teve tanta é, orientação e tal, uhum. ela acaba se enchendo daquela rotina. Você, você
foi campeã 7 anos consecutivos Uhum, do Campeonato Brasiliense, né? Campeã brasiliense. isso. Você continuou estudando, mas você já tinha patrocínio, aí teu pai ia atrás. Como é que você também decidia o teu cronograma de provas, ou você participava das provas que estavam à sua frente? Como é que você administrou aí essa carreira e você ganhou dinheiro com o triatlon? Uhum. Olha, o triatlon, ele teve uma época, assim, de grande fama. Brasília, os dias de triatlon virava o point da juventude de Brasília. Então, eu pude ter uma visibilidade numa época de ouro do triatlon de Brasília, né? Então, eu tive apoios, tive patrocínios, né? E eu lembrando disso hoje, e eu também tinha eu atribuo a sorte também. Eu tinha muita sorte, porque e também não tinha vergonha de pedir. Por exemplo, na minha faculdade, eu fiz uma faculdade de educação física. E eu via o diretor, o dono da faculdade, era muito presente, estava sempre lá na faculdade e conversava comigo e perguntava dos resultados, né? Um belo dia ele me perguntou: a competição que você estava treinando, como é que você? Eu falei assim: olha, pode ser que eu não vá para essa competição. Aí ele: por quê? Eu falei assim: porque a passagem eu não consegui e meu pai para essa não vai dar, porque ele já bancou um monte de coisa para mim. Aí eu fui lá, conversei, eu falei assim, aí ele falou assim: vamos aqui conversar. Aí fomos conversar e eu ofereci de colocar um tamanho de um nome na minha roupa, ou fazer alguma divulgação, ou falar uma palestra depois na faculdade sobre a prova, sobre motivação. Eu sei que esse diretor da faculdade abriu o cofre na hora e me deu exatamente a quantia que eu precisava para Uau, do viajar. cofre! Do cofre, abriu lá, pegou o dinheiro vivo e me deu. E assim, e acabou que depois eu fui indo conversar e eu conversando lá, negociei. Ele, durante uns 2 ou 3 anos, virou meu apoiador e me deu a bolsa. Eu terminei minha faculdade, foi a Faculdade Alvorada de Educação Física. Eu não me lembro o nome do diretor, eu sei que eu tenho uma gratidão muito grande, né, por ele, né, ele, a esposa, nossa, eles eram meus fãs e me deram, você poderia não ter nada, né? E deram esse apoio, me deram a bolsa de 100% na faculdade, me fizeram uma homenagem quando eu voltei de um Pan-Americano. Enfim, então eu sempre tive essa sorte e tinha não era cara de pau, eu acreditava que o que eu fazia era muito legal. Não, é Então isso eu aí. falava, sabe? Claro. E aí eu fazia os requerimentos, eu mesma redigia os requerimentos e levava na Secretaria de Esporte e levava na distribuidora de alimentos e ia conseguindo as coisas, sabe? Então, na verdade, eu não posso dizer que eu ganhei dinheiro com esporte, não, mas eu estava ali na raça para continuar realizando o meu sonho. Mas se eu te disser, eu comprei uma casa, não, o esporte não me deu assim, mas me deu minha faculdade, né? Porque eu Claro, consegui, através excelente. do meu esporte, eu consegui, muitas portas se abriram por causa do esporte. Mas se eu falar se eu ganhei dinheiro, diretamente não, Entendi. sabe? Você foi 3 vezes campeã sul-americana também como júnior. As Isso. provas foram em Brasília, foram fora? Você competiu muito internacionalmente na América do Sul? Uma foi em Ilhéus, a outra foi no Chile e a outra, Michel, eu não lembro. Será que não foi no Rio? Que teve um campeonato sul-americano no Rio que ainda eu participei em 91. Ah, eu acho que foi no Rio, exatamente, Uma Olímpico. prova, um olímpico, uma prova super Isso, não, legal, né? A gente. olha, foi no Rio. Ah, olha lá, pronto, legal. Descobrimos. E quem eram seus ídolos ou quem são seus ídolos, mesmo fora do esporte? Você tem ídolos? Hum, eu não tenho muito, não. Eu não tenho muito isso, assim. Eu, volta e meia, tô vendo uma história de vida de alguém que manda no WhatsApp, ou que a gente fica sabendo de alguém, de um popular, sem nome, entre aspas, e eu admiro, me inspiro naquela história. Agora, engraçado que nem na época que eu era menor, eu não tinha, assim, muito isso, não. Nunca tive muito para te dizer um nome assim que eu admiro tantas pessoas. Se você contar
às vezes uma pessoa, um servidor lá do meu trabalho, vem contar história de vida, eu tô admirando a pessoa. Tá Eu não certo. tenho muito. Você treinava muito, Aglaé? Você lembra, assim, quais eram os seus volumes ou a quantidade de treinos que você fazia por semana? Ou você, por conta da sua idade e tal, as pessoas que estavam te orientando tinham essa noção? Porque também muitas das pessoas que passaram por aqui dessa mesma época, né, e nessa época eram adultos já, né, treinaram muito. Você chegou a treinar muito volumes altos, grandes, ou você nunca treinou tanto, ou você foi treinando cada vez mais à medida que você foi crescendo? Eu fui treinando cada vez mais. Eu nunca treinava muitos volumes, apesar de que tinha uma coisa interessante. Poxa, com 8 anos, fazer uma corrida de 10 quilômetros é um volume Então, muito grande, né? é, É um volume muito grande. Mas, por exemplo, eu não fazia isso no meu dia a dia. Eu fazia um trabalho de. Eu tinha os braços muito fininhos, né? Meu pai tinha essa preocupação, e aí ele, às vezes, criava aparelhos, ou a gente ia para uma musculação. Tinha o Ronaldo Pereira, que também foi um apoiador, que tinha um centro de orientação física. Ele começou a fazer um trabalho resistido lá para mim, ideal. E hoje eu sou professora de educação física, então eu me recordando, eu fiz muita coisa boa, muita coisa correta, né? E assim, eu fiz um trabalho de força na época eu fiz, e então, mas no volume mesmo eu não fazia muito não. Eu gostava de fazer muito volume na natação. Era foi o que eu mais gostei. E o volume de treinamento que eu pegava, aquele, nossa, 400 de pedal por semana, eu tenho aqui a pasta, né? Foi quando eu descobri o long disc. já alguns anos para frente. Aí foi bem à frente, né? Mas eu nunca fui muito adepta a volume. Eu gostava de intensidade. Legal. Gostava de ter treinos intensos. Você teve muitas lesões ao longo aí da sua carreira ou você passou meio batido? Tive. Como eu sempre tive uma musculatura razoavelmente flácida, por exemplo, nunca machuquei articulação, mas eu machucava tendões, músculos, né? Aham. Então, o calcâneo eu machuquei bastante, eu tinha muita bursite, né? Mas nada grave. Nunca precisei fazer nenhuma cirurgia, nunca fiquei afastada muito tempo por conta de nenhuma lesão, né? E tem um neuromazinho no pé, que inclusive mulheres a partir dos 30 anos, mesmo sedentárias, podem ter. Pode ser por salto alto ou pela idade mesmo. Então não atribuo a excesso de esporte, não, sabe? Então não tenho nenhuma sequela. Ótimo, excelente, né? Pelo É, jeito a tua saúde tá ótima, isso é que conta, tá, né? tá boa, sim. É, tantas provas, né? Você disse que não se recorda de tantas e tal, mas É. você deve lembrar de uma em especial, uma que mais te marcou, não necessariamente, né, pelo resultado ou por você ter vencido, mas alguma que significou mais para você por conta de todas as circunstâncias de uma época. Você tem aí alguma que você possa citar para a gente? Olha, tem uma prova que é a que eu mais me recordo, assim, com carinho, muito carinho, que foi uma prova que eu fiz em Ilhéus. Eu competi muito em Ilhéus, porque teve uma época quando o Calazans foi presidente da confederação, então a sede era lá, né? E então eu competi muito em Ilhéus e eu amava aquela cidade. Eu andava na rua e as pessoas me pediam autógrafo, vinham falar comigo, já tinha gente no aeroporto esperando. Então é claro que você acaba tendo um carinho especial pelas pessoas pelo, e pelo local. E eu ganhei uma Copa Brasil que aconteceu lá. Aí, deixa eu ver se eu não me lembro o ano. Eu sei que eu tinha o patrocínio ainda da Redley, ainda nem tinha o patrocínio do Pão de Açúcar. Era menina. Aí eu cheguei e eu lembro que o segurança teve que
tirar. O Manzan e o Leandro também, as meninas agarravam eles lá, né? Que Era eles legal, que isso não eles não contaram podiam. aqui, olha lá. É, teve isso, viu? Era, era Você era, assim, amiga deles? Pelo menos vocês nadavam na mesma piscina, vocês viajavam juntos e tal? Ou, Olha, eu encontrava mais com eles quando a gente se tornava a seleção brasileira, que aí a gente já encontrava no aeroporto, já estava uniformizada, aí virávamos uma equipe. Mas eu tinha uma rotina de treinamento mais rigorosa e muitas atividades. Eu não tinha, e como eu te falei, eu gostava, meu pai também teve essa influência, mas eu também gostava muito de fazer treinos específicos com as equipes dos esportes, né? Então eu continuei a vida toda treinando com a equipe de nadador. Depois eu tive um treinador que foi meu treinador por muitos anos, que foi o Vinícius Ribeiro. Foi o meu treinador que fiquei mais tempo treinando com ele, a natação só. Ele era um treinador específico de nadadores, mas que fazia um treino para mim que, olha, era como se ele estivesse lendo o que meu corpo naquele dia necessitava. E um grande amigo também, um grande confidente, virou um grande amigo meu, né? E falo com ele pouco, mas ainda temos o contato hoje, ele está nativo ainda, né? Então eu gostava acabava que eu não treinava com uma equipe de triatletas, né? Então não tinha muito contato com os meninos, com as equipes, sabe? entendi. Bom, aí você disse que se afastou um pouquinho do triatlon por um tempo, ou passou a É, competir menos, enfim, eu imagino que, né, por conta talvez da faculdade, eu não sei. é, E depois foi você acabou voltando também. Como é que foi esse momento de... Não chegou a ser um hiato, mas você deu é, pegou mais leve. O que que houve assim na tua isso. cabeça? O que que te levou a tomar essa decisão? E depois o que que te trouxe de volta para o triatlon? Aham. Olha, eu nem sei ao certo o que foi assim que eu não estava competindo fora. Eu fazia umas provinhas festivas aqui em Brasília, né? Não cheguei a ficar completamente parada, mas não estava treinando muito. Não teve nada, eu não me lembro de nenhuma mágoa, nada disso não, porque às vezes isso, né, até natural que aconteça quando a gente Claro, faz é. alguma coisa com todo o coração, é natural que ocorra, mas não me lembro disso. Eu sei que foi um tempozinho mesmo que eu dei. E aí, mas ainda tinha aquele gosto, né? Aquele prazer. Saía para os meus pedaizinhos, encontrava o pessoal ali dos pelotões, né? Que tem uma movimentação do esporte em Brasília é muito grande, né? E aí eu sei que, bom, aí eu não me lembro exatamente o motivo que eu dei um tempinho assim dessas competições, não fazia competição fora nem nada. Mas voltei a treinar em 2004. Em 2005 eu fiz uma reestreia. E essa minha reestreia foi num Sesc em Caiobá, em 20 de fevereiro de 2005. E eu já cheguei sendo a terceira colocada. É uma prova que estava com uma premiação em dinheiro muito boa, né? Com umas meninas, inclusive de fora do Brasil, lá competindo, e eu tive um resultado fantástico, né? E aí, esse tempinho que eu me ausentei, teve o teatro nas Olimpíadas, e a Carla estava arrebentando, a Mariana, a Sandra, né? Sandra Soldan eram as três melhores do Brasil no triatlo na época, e eu fiz essa reestreia aí no Sesc. Foi um ano maravilhoso, 2005, competi um monte de coisa, fui campeã do Troféu Brasil em Goiânia, fui campeã brasileira de A4 em Brasília em novembro, nesse mesmo ano, né? Fiz o Brasileiro Olímpico no Rio, aí eu acho que aqui fui quarta colocada, foram as três justamente, Carla, Mariana e Sandra na minha frente, eu na sequência, fiz o pelotão junto com elas, foi bem legal, né? Enfim, foi um E, ano bem legal de retorno. e o que que mais te... Você teve algum... Assim, você voltou em 2005, teve alguma coisa que te chamou a atenção? Enfim, teve algum fato que você falou, nossa, mudou, agora tá assim. Aham, teve. Essas provas em 2005 já eram provas com vácuo? Já, era isso mesmo que eu ia te falar. Eu achei fantástico, né? Porque como a minha natação era boa, e muitas vezes eu saía na frente da água e muitas meninas
Não muitas, né? Mas tinham muitas meninas que, por exemplo, tinha uma corrida incrível, mas a natação fraca tinha condição de chegar ali na frente e de repente me ganhar. Com esse novo modelo, só essas meninas mesmo, porque eu já saía junto do pelotão e mesmo com uma corrida, que a minha corrida, apesar de que, olha só, meu sonho de ser corredora, no final o meu forte virou a natação e a minha modalidade mais fraca nesse molde aí, né, as meninas estavam em nível internacional, virou a mais fraca porque eu ganhei mais tronco, né, enfim. Aham. E, né, e aí, mas para mim foi fantástico, né, porque eu estava sempre entre as 5 primeiras, Que legal. E né, isso te fez continuar. Você continuou em isso me 2006, fez quando você estreou em continuar. prova longa, né? Aí você resolveu partir para os meio Ironman, né? Para o Isso. 70.3. Então, eu sempre achei que eu tinha, assim, uma cabeça legal, eu gostava de sair pela cidade na bike, né, ficar muito tempo em cima da bicicleta, e aí eu fui experimentar em 2006, no ano seguinte dessa minha reestreia, eu fui experimentar o 70.3 aqui em Brasília em agosto. Em 2006, teve um 70.3 aqui em Brasília e eu fui Que segunda já era a colocada. prova do Ironman, né? O Ironman já estava no Isso Brasil já, desde 2001. exatamente. Legal. Aham. E aí eu fiz uma prova maravilhosa, porque eu não tinha muita noção ainda do que era, né? E aí fiz aquela natação saindo ali entre os primeiros homens. O pedal foi ótimo. A Fernanda Keller me passou na segunda metade da corrida, ganhou a prova. Eu fui segunda. E achei que minha prova foi boa, eu gostei, eu consegui sentir prazer na competição, sabe? E aí eu falei, eu vou fazer isso. E aí você não voltou mais para as provas curtas ou eventualmente você ainda participou de algumas provas curtas antes de parar? Então, mas esse tempo de prova longa não durou muito tempo, não. Fiquei 2006, 2007. 2007 eu fui campeã brasileira de longa distância em Meaípe, lá no Espírito Santo. Fui campeã lá, uma prova sem vácuo, né? O dobro do Olímpico. Então, 3.000, 80, 20. Fui super bem nessa prova, porque se você for analisar na proporção, a natação acaba sendo um pouquinho mais vantajosa, né? Claro, Então, claro. saí muito na frente na água, fiz um ótimo pedal, uma corrida administrando, também corri bem, mas não foi longe de ser a melhor corrida da prova. Mas ganhei. E fui fazer o long distance em Ubatuba no mês seguinte. Aí eu lembro, foi a Fernanda Keller primeiro, a Rita Correia em segundo e eu fui terceira. Foi uma prova difícil lá, muita subida na corrida, muita subida no pedal, mas foi sofrida, mas também achei gostoso fazer, né? Aí eu estava me preparando para fazer o Ironman no ano seguinte. A minha ideia era fazer o Ironman no ano seguinte. Aí eu comecei a sentir esse neuroma que eu te falei do pé. Quando eu começava a ficar horas em cima da bicicleta ou a correr mais de 20 quilômetros, eu sentia meu pé pegando fogo. Ah, tá. Então, o prazer, poxa, uma coisa é você sentir a dor, aquela coisa da. Mas você ainda tem a garra, né, de vencer. Mas quando é uma dor que te limita, o prazer ele começa a, né? E eu não ia ficar tomando remédio, eu sempre fui avessa a ficar me entupindo de remédio, fazer infiltração, esse tipo de coisa, eu não estava afim. Então, o que é que eu fiz? Olha, não dá para fazer prova longa, vou fazer as curtinhas. E aí, então, por isso que eu estou te falando, eu acho que eu não tenho muita mania, não, porque eu me adapto. Não dava, eu falei assim, eu não vou fazer uma cirurgia para tirar esse neuroma do pé. E eu não vou ficar tomando remédio para ficar treinando, né? Então, eu vou fazer as provas curtinhas. Aí foi quando surgiu o edital desse concurso que eu estou até hoje, que eu sou professora da rede pública de ensino, e eu falei, não está dando para, não vou para o Ironman, mas eu vou me inscrever nesse concurso aqui. E estudei, passei no concurso e no ano seguinte fui chamada. E eu me apaixonei pela educação, né? Me apaixonei pela educação e fiquei fazendo os triatlons mais curtos. Aí fiz sprint, fiz vários sprints, fazia aquátlon ainda, né? Então acho que até 2010 ou 2011, mais ou menos, eu ainda fiz umas provinhas
Legal. curtas, sabe? Você de novo levou numa boa, você não se frustrou, enfim, foi uma transição tranquila aí para você se tornar professora, encontrou uma outra paixão e aí Sim. você passou só a nadar, enfim, também imagino que por É. conta da Não, carga sim, horária. nessa época que eu percebi, quando eu me dei conta mesmo, poxa, eu parando para correr 21 quilômetros, eu parando 4 vezes para tirar o tênis, para refrescar o pé, porque estava doendo, pegando fogo a sola do pé, né? É claro que não vou dizer que foi tranquilo, não, eu fiquei chateada, né? Eu fiquei chateada, mas a transição em si, quando eu vi que, olha, não tem condição disso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer cirurgia? Não vou. Eu vou ficar tomando remédio para não sentir dor e continuar treinando? Não vou fazer isso. Porque qualidade de vida, para mim, em primeiro lugar. Aí eu falei, não, vou fazendo as provinhas para o que eu quero. Meu pé tá bom até hoje, não fiz nada nele, né? E aí sim, aí essa transição, claro, no primeiro momento eu fiquei chateada, sim, não fiz minha inscrição, né, pro Iron, e aí me adaptei, aí me apaixonei, foi uma nova fase mesmo, né, de fazer os triatlons mais curtinhos, e, e o tempo também, né, mudou bastante meu tempo, porque eu era autônoma, eu fazia personal, dava aula em academia, né, dava aula de pilates, mas eu fazia meu horário, né, e continuava treinando. Com a rotina de professor, eu já tinha um horário pré-determinado, sabe? Entendi. Então eu tive que me adaptar a isso também. Claro, claro. Você tem algum arrependimento aí na sua carreira como atleta, Aglaé? Alguma decisão que você poderia ter tomado de forma diferente para, enfim, que poderia ter impactado ou te trazido mais resultados ou coisa desse tipo? Não, eu acho que as coisas aconteceram como tinha que ser mesmo, sabe? É, não tem nada que eu pudesse dizer que me arrependo, nada muito assim. Não, nada. Acho que eu viveria muitas e muitas das coisas que eu vivi de novo. Bacana. É. Você, pelo jeito, né, por tudo que você contou aqui agora, a tua ligação com a tua família é muito importante. Você parece uma pessoa espiritualizada. Da onde que você conseguiu ou da onde você consegue encontrar esse equilíbrio que parece que você tem, mesmo que seja treinando excessivamente quando você era mais jovem, né, e com toda essa disciplina e organização e tal, até os dias de hoje? Enfim, é a família que te dá isso? Ou é a família junto com, sei lá, uma meditação? Você diz que Uhum. gosta de estar na natureza, você curte uma alimentação saudável desde quando você era garotinha. É, o que mais pesa para você ou o que você considera que foi a base para te dar essa formação e essa vida, né, que você tem Uhum. até hoje? Ah. Bom, eu acho que em primeiro lugar, acho não, eu tenho certeza que em primeiro lugar foi a gratidão que eu tenho hoje aos meus pais, meus avós, né, a minha família mesmo, os meus antepassados, a construção da minha autoestima. Então, eu acho que eles participaram fortemente na construção de uma ótima autoestima na minha vida, assim, me dando com toda a disciplina e com todo o rigor, sim, que eu tive, sou grata a isso, mas eu tive muita liberdade de escolha, né? E meus pais sempre acreditaram muito em mim. Tem um episódio muito interessante que eu vou te contar, que a minha irmã mais velha, a Cíntia, sempre foi excepcional na escola. Quando ela tirava menos que 10, ela ficava super chateada, ela fazia a prova de novo 2, 3 vezes, enfim. E na escola, obviamente, que tinha uma comparação da Cíntia comigo, porque como eu estava querendo só esporte, eu muito, né, festiva, muito disciplinada naquilo que eu queria, né, mas o estudo não era assim como minha irmã. E aí, volta e meia, meu pai era chamado na escola, porque minhas notas talvez não estivessem boas, enfim. E minha mãe, certa vez, foi, quando foi chamada, e eles foram falar, mas a Cíntia, com minha mãe, primeiro momento eu estava presente,
e ela falou que não aceitaria de forma alguma uma comparação entre os filhos, porque cada um tinha uma personalidade, tinha um jeito e tinha uma qualidade. E como eu era muito pequena, eu achei que aquilo ali, hoje, eu vejo que isso foi uma coisa fantástica para a construção da minha autoestima. E aí sim, a minha inclinação para a espiritualidade, eu cresci dentro de um lar que tinha, minha avó era espírita, meu pai era muito estudioso das coisas espirituais, meu avô era batista, pastor da igreja batista, então eu cresci dentro de um ecumenismo grande, né? Descobri a igreja messiânica, onde eu aprendi a ser mais feliz ainda. Descobri a Legião da Boa Vontade hoje, que aprendi a amar mais o outro, o próximo. Então, assim, acho que é um conjunto de coisas, né? E a minha família é minha base. Eles são meus melhores amigos, né? E eu consegui dar continuidade nisso com o meu casamento também. Meu marido é super espiritualizado, tem uma base espiritual muito forte também, um grande meu amigo. Então acho que eu tenho conseguido assim ser bem-sucedida. Não fiquei rica, não fiquei nem com o esporte, nem com o meu trabalho, mas eu me considero bem-sucedida na minha vida. Que legal. Bom, depois que você se tornou professora e você contou agora aí que você também se encontrou nessa profissão, você começou a participar de travessias depois de quanto tempo? Porque você é super campeã, enfim, você ainda adora nadar. Engraçado isso, né? Você já falou É, agora há pouco, uma mocinha novinha que queria se tornar uma corredora, não sabia nadar, passou é, a ser uma exímia nadadora no triatlon, é, a- ao custo de muito suor e muitas piscinas de treino. é. E hoje, né, com 40 e poucos anos de idade, você é uma super campeã também de travessias e é o esporte que eu imagino que você mais curta. É. Então, como eu sentia falta de ter um contato com a natureza e, ao mesmo tempo, melhorar a minha qualidade de vida através de uma prática esportiva. E aí, ano passado, início do ano, eu fui dar uma nadada no lago com uma parceira de treino que eu tive mais recente, nessa época de triatlon, nos últimos anos meus de triatlon, que é a Tati Porto, foi campeã brasiliense aqui da nova geração, e ela me chamou para fazer esse treino no lago. Eu falei, meu Deus, como que eu fiquei sem nadar esse tempo no lago? Porque o lago ele tem um pouco do cheiro de terra, e é um lago limpo. E aí eu falei, não, é isso. E aí eu retomei as nadadas no lago, né? Mas eu nunca fiquei sedentária, eu nunca fiquei sem fazer esporte, sabe? Não, não houve nunca isso. Aí simplesmente voltei a uma rotina de treinos para poder participar desses eventos aqui em Brasília. Fiz uma no Rio ano passado, ganhei a minha categoria lá na Barra, teve uma competição lá, né? Aqui em Brasília fui vice no Rei e Rainha do Mar. Então, volta e meia tenho feito umas competições, mas por prazer mesmo, sabe? Legal. E aí você tem uma rotina de treino, sei lá, 2, 3 vezes por semana de natação. Eu tenho uma rotina de treino, eu procuro ir pelo menos uma vez num treinamento que é distante da minha casa, mas é com uma equipe de nadadores, que é do Jurassic Swimming, né, com o Vitor Pequina. Pelo menos uma vez por semana eu tento ir nesse treino. Outros dias eu nado numa academia com a professora Marília, e quando não dá, eu nado no meu condomínio mesmo, eu mesmo faço meu treino, mas eu sempre faço, pelo menos 3 vezes na semana, uma natação, 2 vezes uma musculação, um alongamento e alguns exercícios de pilates. Aí vou conjugando conforme meu tempo me permite. Que bacana, uma vida bem equilibrada. E É, nadar é uma delícia. é uma delícia. Enfim, em águas abertas é mais gostoso ainda porque É tem essa história da natureza que é completamente diferente do que nadar na piscina, né? É uma completamente outra diferente. sensação. Ai, muito bom. Bacana. Você acha que você praticou muito intensamente o triatlon numa época que era praticamente o começo do nosso esporte, né? Pelo menos o começo aí do esporte em Brasília e tal.
depois você se afastou por um pouquinho e você voltou numa época em que o esporte já estava bem maior, já tinha Ironman no Brasil, né? Enfim, você pegou a fase do vácuo. Você praticamente participou dessas duas fases do esporte, né? Aqui no Brasil, principalmente. A fase pré-Ironman e pré-vácuo para a fase pós-Ironman com vácuo, né? Não o Ironman com vácuo, mas o vácuo e o Ironman chegando no Brasil. Você acha que o nosso esporte, especificamente aí vamos falar do triatlon, você acha que ele está evoluindo? Você acompanha aí de vez em quando as provas, as triatletas e tal, você pode dizer o que você acha do nosso esporte, o que você acha para onde você acha que o nosso esporte está indo? Olha, eu não sou uma pessoa mais, não sou a pessoa mais adequada para fazer essa avaliação, porque eu não acompanho muito. O que eu vejo, se a gente for avaliar o crescimento, tem um fator que eu acho que é crescimento. Ele se popularizou, não que as pessoas mais humildes ou com pouco recurso financeiro possam fazer, não é isso, está longe disso, inclusive. Mas ele se popularizou porque ele é uma tendência, se tornou uma moda. Então, muitas pessoas estão fazendo triatlo, muitas pessoas. Então, você vê nas redes sociais, é um desafio. Às vezes a pessoa quer ter um desafio de vida, quer se provar, está passando por uma fase, teve uma separação num casamento, ou mudança de hábitos de vida, parou de fumar, largou as drogas, enfim, seja o que for. O triatlon muitas vezes está inserido nessa modificação de vida. Então eu vejo que esse é um crescimento também, né? Muitas pessoas praticando, né? As pessoas conhecendo o esporte. Enfim, eu vejo pessoas que muitas vezes nunca nem fizeram esporte, saem do sedentarismo e entram no triatlon. Isso pode ser uma coisa muito positiva. Agora, com relação ao triatlon do alto rendimento mesmo, eu acompanho um pouco a Pamela, porque eu acho ela uma menina, assim, uma graça de menina, e eu gosto muito do jeitinho dela, enfim, né? Tenho uma simpatia por ela e eu acho ela fantástica, a história de vida dela, que eu vi também no seu programa. Mas eu quase não tenho acompanhado, Michel, porque Entendi. às vezes quando chega um fim de semana eu vou curtir com meu marido, eu vou curtir com minha família, e acabo não tendo aquele prazer de ficar ali um tempão assistindo, não tenho isso, por isso. Tá certo. Bom, antes da gente encerrar esse bate-papo, eu não posso deixar de fazer a pergunta aqui, que foi a pergunta que os ouvintes mais enviaram aqui para mim quando eu disse que ia conversar com você. Eu tô brincando. Mas, né, a voz do povo é a voz de Deus. Qual é o segredo da sua beleza? Olha, o segredo da Para minha muitas beleza. pessoas, não, você há de convir comigo, né, que, enfim, você é uma moça bonita, né? Quem acompanha você no Instagram percebe isso e você já era uma mocinha, uma jovem moça bonitinha, né, com aquele cabelinho curto. Quando é que a Aglaé resolveu deixar o cabelo crescer, né? E o que você faz para se manter tão, enfim, bonita não do corpo, né, uma beleza de fora para fora, uma beleza que a gente percebe pela tua própria conversa e tal, que você é uma pessoa feliz, e pelo teu próprio Instagram a gente percebe que você está super em equilíbrio e tal. E você já disse aí que tem a família, tem esse teu lado, não é evangélico, né? Qual é a tua messiânico e tal? Eu sou ecumênica, eu busco a espiritualidade, eu busco me aprimorar como ser humano, né? A minha busca tem sido essa. Isso. Né? Mas e para cuidar desses cabelos aqui, qual que é o segredo? Porque nadando como você nada, né? Enfim, fazendo exercício, com uma rotina. Qual é o creme que você usa para deixar seus cabelos do jeito que eles são, Aglaé? Você optou por deixar o cabelo comprido, você deve ter descoberto aí um segredo que as mulheres não sabem, né? Porque naquela época as pessoas já viram aqui nos posts de divulgação do episódio de hoje, que você tinha aquele cabelinho curtinho, né? Que é super prático e, enfim. Muito prático. Olha, Michel, foi uma pergunta que eu não pensei que você fosse fazer. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu não tenho segredo nenhum, porque até nessa parte, assim, claro que
por exemplo, eu fui conhecer um dermatologista aos 24 anos. E ele me disse o seguinte: você precisa lavar o seu rosto ao acordar com um sabonete apropriado, não é com esse sabão aí que você toma banho, não. E antes de dormir também. Eu sei que quando eu saí desse dermatologista, dos 24 anos de idade até hoje, aos 43, eu nunca dormi sem passar esse sabonete que ele falou. Então, então assim, a disciplina vale para tudo. E não é, eu adoro, tá? Então já vou deixar claro que eu amo essa rotina. Mas assim, não tem nada, nunca fiz nenhum procedimento estético, inclusive estou até sem pintar, que eu fazia luzes, estou até sem colocar química nenhuma no meu cabelo há 1 ano, sem química nenhuma nas unhas há pelo menos uns 5 anos. Eu acho que é mais o estilo de vida mesmo, de não usar drogas e estar voltada para o lado espiritual e ter uma alimentação mais natural, sem agrotóxicos. Eu acho que é mais isso mesmo, Michel. Legal. Não. Que bom. Sorte do Márcio, manda os parabéns aí para ele, né? Ele também é um atleta de jiu-jitsu e karatê, né? Isso, faixa preta de jiu-jitsu, karatê, apaixonado pelo esporte, me dá todo o apoio, parceiro. Olha, que legal, que bacana, que legal, que legal. Bom, Aglaé, muito obrigado, parabéns aí por toda essa simpatia e essa carreira e esses ensinamentos que você teve a oportunidade de passar aqui pra gente hoje. Você quer se despedir aí e dar um último recado aí pros nossos ouvintes e os seus fãs? Eu gostaria de agradecer o carinho que eu ainda recebo, porque o contato que eu tenho hoje com as pessoas é pelas redes sociais, né? Antes era corpo a corpo mesmo, né? Na época do triatlon, que eu encontrava muita gente nas largadas e nas chegadas das competições, sempre tive muita força e até hoje eu recebo muito carinho, assim. Então, se eu puder contribuir com essa minha fala, né, nossa conversa em alguma coisa, eu já estarei muito feliz. E agradeço a você por ter me feito recordar coisas tão legais da minha história, da história do triatlo, e ter ido atrás de datas e de coisas que meu marido vinha forçando a barra para eu fazer e eu não fazia. E foi muito legal, fiquei até emocionada em alguns momentos, me vendo uma menina tão jovem, cheia de força, cheia de garra, e fiquei muito feliz de rever minha história. Que bacana, foi um prazer, muito obrigado. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre a Aglaé, quer fazer uma pergunta, você acabou se tornando fã, enfim, para as meninas que estão nos ouvindo, ou para os pais das futuras meninas triatletas ou nadadoras ou corredoras que estejam nos ouvindo, eu vou colocar aqui os links no post do episódio de hoje para vocês conhecerem um pouquinho mais da Aglaé nas redes sociais dela. E se você gostou dessa conversa, vai lá, escreve para a Aglaé, manda uma mensagem, enfim, diz o que você achou. Só os homens aqui não abusem, porque o Márcio é lutador de jiu-jitsu e karatê. Atenção, hein, pessoal? Não abusem das mensagens para a Aglaé, porque o Márcio tá de olho nas mensagens. Ele tem a senha do Instagram da Aglaé. Atenção. Aglaé, brincadeiras à parte, muito obrigado. Um beijão para você, parabéns e boa sorte aí na tua carreira aí de recatada do lar e nadadora de travessias. Muito obrigada, eu que agradeço, Michel. Tchau, um beijo. Beijo. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende.
Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leléo, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas: roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira: pense no seguro como um acessório para a sua bike que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua apólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br/endorfina e solicite a sua cotação. Atenção! O desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente: www.lafseguros, LAFseguros, tudo junto, .com.br/endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio foi um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France, equipando a bike do francês Antonin Magne com seus revolucionários aros de duralumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles por acaso tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e mais recentemente do amador também, como as conhecidas de vocês, l'Étape du Tour e o Haute Route. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg LeMond por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu, e se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg LeMond 1989 Tour de France e vocês vão ver o que esse americano fez nessa última etapa aí do Tour daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos 4 cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open 4CD, depois vieram os Reflex e o SUP. No Race Across America de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000, até hoje, eu só uso as famosas Xirium, tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com/Mavic Brasil, tudo junto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões
críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.